Você que está aqui dentro da minha comunidade, como prometido, esse vídeo eu vou te mostrar os 2 códigos que eu usei na minha vida para restaurar o meu casamento. Um casamento que estava totalmente falido, totalmente à beira do colapso. Para quem não sabe, eu já estava com o meu divórcio com data marcada. Não era só uma fase, não era só uma dúvida, já tinha dia e já tinha uma decisão tomada. Era o fim. Já estava dentro de mim, já estava acabado. E talvez você esteja vivendo isso agora. Um casamento que ainda existe, mas por dentro está por um fio, sabe? O meu casamento já não era mais o mesmo. A gente estava distante, era discussão por qualquer coisa, uma frieza, falta de respeito, falta de conexão. Parecia 2 amigos dentro de casa. Chegou a um ponto que a gente não tinha mais intimidade nenhuma. E quando tinha, não era mais por amor, era só para satisfazer o prazer. A gente não se entendia mais em nada, qualquer coisinha virava briga. Mas o pior não era nem a discussão, o pior é quando você começava a sentir que não se importava mais com nada. Para você, tanto faz como tanto fez. E foi aí que a gente tomou uma decisão: colocar um fim, um ponto final em um casamento de mais de 15 anos. 15 anos de histórias, de momentos, de construção, simplesmente chegando ao fim. Sabe o mais forte de tudo isso? Não foi falta de dinheiro, não foi falta de oportunidade, simplesmente foi falta de sabedoria. E foi aí que eu e ela começamos a ouvir todo mundo. Amigos, família, gente de fora, cada um com uma opinião diferente. Teve gente que falou: ah não, larga, você merece coisa melhor. Tinha gente que nem conhecia a nossa história direito, mas já tinha uma solução pronta. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Mas calma, eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente esse jogo. Tem gente que nunca construiu o que você está tentando salvar, mas quer te ensinar a desistir na primeira dificuldade. É brincadeira? Eu vou ser sincero com você. Se eu tivesse ouvido certas vozes, hoje certamente eu estaria divorciado. Com certeza. E sabe qual que é a desculpa da maioria das pessoas? Colocar a culpa no financeiro e na rotina. Sim, dinheiro influencia um pouco, eu não estou dizendo que não. Mas não é o motivo principal. Porque se fosse o dinheiro, não existia tanta gente rica se separando, não existia tantos famosos casando várias vezes. O problema não é só o dinheiro, é a falta de sabedoria para conduzir um casamento de verdade. Dinheiro em si, ele não destrói casamento, mas a falta de sabedoria destrói. E foi no meio desse caos que eu descobri 2 coisas que mudaram totalmente o jogo do meu casamento. 2 códigos simples, mas que quase ninguém aplica. Porque se todo mundo entendesse o verdadeiro fundamento de um casamento, eu tenho certeza que muitos não terminariam em divórcio. E foi aí que eu comecei a entender uma coisa. Não era só sobre o outro mudar, era sobre eu mudar. Primeiro eu, olhar para dentro de mim. Porque dentro do casamento existe uma palavra que muita gente não quer viver. E essa palavra se chama renúncia. Às vezes você quer que o outro mude, quer que o outro melhore, quer que o outro faça diferente, mas você não faz nada para mudar. Como que o outro vai mudar? Mas na verdade quem precisa mudar é você. E quando você muda, a outra pessoa começa a perceber e através da sua mudança, ela também começa a mudar. Porque o casamento ele não se transforma na força, ele se transforma no exemplo. Se você der um exemplo, você vai fazer com que a outra pessoa se torne melhor, se torne sua parceira, seu parceiro. E o primeiro código que você precisa aplicar dentro do seu relacionamento não é conselho de ninguém, não é opinião de amigo, não é o que a sua família acha, é sabedoria. Existe um único lugar onde você vai encontrar essa sabedoria de verdade. Bíblia Sagrada. Foi através desse livro que eu encontrei sabedoria para salvar o meu casamento. Não só isso, tem mais coisa. Porque na minha cabeça já tinha uma decisão formada, mas dentro de mim ainda tinha muitas dúvidas. Quando eu estava buscando uma solução, muita gente ao meu redor já tinha uma opinião formada, inclusive dentro da minha própria casa. Por falta de sabedoria, a minha decisão já estava tomada. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me deu sabedoria, eu parei de ouvir as vozes de fora e comecei a buscar direção no lugar certo. Mesmo com o divórcio marcado, eu comecei a me aprofundar, comecei a ler, comecei a estudar e a entender o que é um casamento de verdade. E sabe o que eu descobri? Em nenhum momento a palavra me ensinou a desistir. Se eu tivesse ido pela cabeça das pessoas, até das mais próximas, hoje eu não estaria mais casado. Mas foi Deus que me deu força, me deu sabedoria e me mostrou a resposta no lugar certo. Então grave isso aqui para sua vida. Se você quer um casamento saudável,
Começa pelo livro de Provérbios. Eu tenho certeza que você vai encontrar sabedoria lá. Você vai aprender a vencer o orgulho, vai aprender a controlar sua língua e vai começar a ter mais paciência. Agir com sabedoria dentro de um relacionamento não é sobre você querer mudar o outro, é sobre você mudar você primeiro. O casamento ele não se sustenta com sentimentos, assim como no namoro. O namoro é feito de sentimentos. O casamento ele é feito de princípios. Siga os princípios que a palavra do Senhor ensina, que você terá um casamento feliz. Agora eu sei que você deve estar curioso para saber qual que é o segundo código. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa importante. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse começado pelo primeiro código. Foi ele que me deu direção, foi ele que me mostrou onde buscar a verdade, foi ele que começou a transformar o meu casamento. Mas não parou só por aí. Eu não fiquei só na leitura da palavra, eu comecei a buscar mais conhecimento, eu me aprofundei mais ainda no assunto. E foi nessa busca que eu encontrei conteúdos, livros, materiais que me fizeram abrir mais ainda a mente. Por exemplo, esse livro aqui me ajudou muito a fortalecer o meu relacionamento. Foi dele que eu tirei os 2 códigos que fizeram a restaurar o meu casamento. O nome desse livro aqui é 21 chaves para levar o seu casamento a um outro nível. Então, dessas 21 chaves, eu tirei apenas 2 que fizeram, as 2 mais importantes que fizeram o meu casamento avançar de nível, passar de um mero casamento de fachada para um casamento verdadeiro, que tem amor, que tem cumplicidade, que tem parceria, que tem chama, que tem tesão. Minha gente, casamento se não tiver tesão, esquece, ele esfria. E se você quiser ter acesso a esse livro aqui, me manda mensagem no direct que eu deixo o link para você. E marca o Instagram do autor do livro. Muito bom. Se você ler esse livro, eu tenho certeza que o seu casamento vai dar um upgrade assim, ó. Total. Aqui, ó. Upgrade de 21 chaves. Não é fazendo marketing aqui não, porque eu não vou ganhar nada com isso aqui, porque não tem nem comissão, não tem nada. Eu só tô mostrando o que eu fui buscar conhecimento, porque dentro da palavra você não encontra nada que vai te incentivar a você divorciar do seu cônjuge. Existe um grande problema nos casamentos, a forma que você enxerga a outra pessoa. E quando a sua visão muda, tudo começa a mudar junto. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, ainda faltava alguma coisa. E foi isso que ativou o segundo código. E o segundo código, e não menos importante, é a oração. Eu orei e não foi pouco. Eu passei noites em claro, de joelhos no meu quarto, sozinho, clamando a Deus para que Ele restaurasse meu casamento. E não demorou muito, e eu já comecei a perceber algo diferente. A mudança ela não começou do lado de fora, começou dentro de mim aos poucos, sabe? E eu comecei a enxergar mudanças no comportamento dela também. Até que chegou um dia, a gente sentou para conversar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo estava presente ali naquele momento, porque a gente conseguiu se entender, coisa que antes parecia impossível. A gente desmarcou o divórcio, a gente voltou a se amar, a chama voltou a acender dentro de nós. Foi maravilhoso. O respeito voltou, a gente voltou a se olhar com desejo, a gente voltou a sentir atração um pelo outro. Parecia que a gente estava vivendo de novo aquela época no começo, quando tudo parecia intenso, quando a gente era namoradinho. E eu comecei a enxergar ela com outros olhos e ela começou a me enxergar diferente também. Hoje eu posso falar e afirmar com toda certeza que a gente vive um casamento totalmente restaurado debaixo da presença de Deus, completamente apaixonados. E tudo isso começou com apenas uma decisão de um dos lados: buscar a sabedoria no lugar certo e dobrar os joelhos. E eu te falo uma coisa: para de buscar direção em qualquer voz. Nem todo mundo tem estrutura para te aconselhar no seu casamento. Se você está disposto a salvar o seu casamento, ore muito, busque a Deus, leia a palavra, leia o livro de Provérbios, busque sabedoria, busque conhecimento que edifica, porque quando a sua mente muda, o seu casamento vai mudar junto, é automático. E o que hoje parece ser o fim, pode ser apenas o começo para algo muito melhor. Talvez o seu casamento não esteja acabado, talvez você só esteja sem direção. Antes de você desistir, aplica esses 2 códigos, mas entenda uma coisa, não é do dia para a noite. É processo, é constância, é perseverança, porque tudo aquilo que é restaurado por Deus é construído com propósito. Então, fique firme. A palavra nos ensina que casamento é algo sério.
casamento ele não foi feito para ser descartável. Existem sim situações delicadas dentro de um casamento, como agressão, traição, onde a pessoa ferida ela precisa ser preservada. Aí sim há a possibilidade de você se divorciar daquela pessoa. Se não for esses dois casos que eu acabei de citar, sempre existe um caminho, sempre existe uma saída. Só que muita gente desiste antes mesmo de procurar a solução certa. E por isso que eu volto a repetir. Se você quer restaurar o seu casamento, se volta para a palavra, porque nela você vai encontrar sabedoria. E dobra o joelho, porque na oração Deus transforma corações. Primeiro o seu, depois o do outro. E aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho de restauração no seu casamento. Assim como eu estou contando o meu testemunho agora, que Deus restaurou o meu casamento, trouxe a minha família de volta, Ele pode fazer na sua também. Então eu quero que lá na frente você faça como eu, conte o seu testemunho para impactar mais vidas. E para finalizar, eu quero que você guarde isso. O divórcio ele não começa no papel, ele começa na sua mente. E o casamento ele não acaba de repente. Até rimou. Ele vai se acabando aos poucos. Você não precisa mais de opinião, você precisa de direção. E lembra de uma coisa, quem não constrói nada não pode decidir por você. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha falado com você. E se fez sentido, deixe o seu comentário aqui, porque eu quero saber se essa mensagem chegou até você. E se essa mensagem chegou até você, eu quero que ela caia como uma semente e floresça no seu coração, para que lá na frente você possa contar o testemunho da restauração que Deus fez no seu casamento, assim como fez no meu.